Você já ouviu falar em gaslighting? Não? Então vem tomar um café comigo, vamos conversar um pouquinho disso? Essa semana eu fiquei super orgulhosa de duas pessoas que eu atendo, um homem adulto e uma adolescente, onde os dois identificaram nas suas realidades episódios de gaslighting em suas próprias vidas e se posicionaram perante isso. Isso me deixa extremamente feliz, porque o gaslight é um ato de violência e muito sutil, difícil de ser percebido pela própria pessoa e, quando percebido, também difícil da pessoa se posicionar perante isso de uma forma definitiva. Então eu fiquei extremamente orgulhosa desses dois que vieram e me contaram essas coisas, e aí eu quero então contar para você o que é isso. Olha o termo, é uma forma de manipulação psicológica em que uma pessoa distorce a realidade para fazer a vítima duvidar de sua própria memória, percepção ou sanidade. O manipulador nega fatos, mente ou distorce informações para desestabilizar a vítima, minando sua autoconfiança e fazendo com que ela se torne mais dependente dele. O termo vem do filme Gaslight, de 1944, onde um marido manipula a luz de gás para fazer sua esposa acreditar faz a esposa acreditar que aquilo não está acontecendo e fica confusa em relação àquilo. E a pessoa que faz isso, ela usa 4 métodos, basicamente: o da negação, onde mesmo que você mostre provas, entre com fatos para a pessoa, ela vai continuar negando que ela não fez aquilo. A distorção, que então ela vai chegar para a pessoa e vai falar: não é bem assim, você tá louca, né? A minimização, onde ela vai falar: não, de jeito nenhum, você tá exagerando, isso daí é um exagero da sua parte. E a desqualificação, né? Então ela definitivamente vai invalidar a pessoa, tá? Também o adjetivo de louca, ele é muito comum. E aí eu queria trazer para vocês um caso meu, que eu também já passei por isso, e a partir daí tentar proporcionar para vocês um lugar de identificação, para você ver que isso acontece muito frequentemente nas áreas das nossas vidas, e muitas vezes a gente não percebe e se deixa levar, se deixa abusar, se deixa violentar ao longo da vida em diversos ambientes. Na família, na escola, no ambiente de trabalho ou entre amigos. Certa vez, então, eu estava trabalhando em um determinado ambiente de trabalho e chegou uma pessoa nova para poder trabalhar nesse lugar comigo. E essa pessoa, ela tinha um nível hierárquico, né, parecido com o meu. O meu era maior, mas na prática nós tínhamos a mesma função. Eu não era chefe dele, né? Mas a gente precisava trabalhar junto. E logo que ele chegou, o primeiro ato dele, de chegar com algumas ações administrativas, foi me dar um documento para poder assinar. E aí eu precisava assinar e ele gerava esses documentos. E aí nós tínhamos algumas funções que nós precisávamos de comunicar um com o outro. E aí era a atribuição dele. Então e ele me mandou esse documento. E aí eu vi que tinha ali uma certa divergência entre prazos. E aí ele me falou o seguinte: faz o seguinte, pega esse documento, arranca a última folha, adapta o prazo e assina. E grampeia de novo e assina. E eu falei com ele: eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque isso é fraudar um documento. E quando eu dou nome aos bois, e eu digo a ele fraudar um documento, ele entra em desespero. Ele: não, você entende? Isso não é fraudar. Isso daí é corrigir. Olha aí a distorção, né? Era um documento enviado por outra pessoa para ele. E ele passa para eu assinar. Eu falei com ele: não, isso não é corrigir, quem corrige é quem fez. A pessoa que fez, que precisa fazer isso. Ela corrige o que ela fez, eu não corrijo o que outra pessoa fez. Se eu fizer isso, principalmente sem a pessoa saber, isso é fraudar.
Então, olha que aqui a gente tem uma distorção. E essas situações, essas pessoas manipuladoras que manipulam o psicológico da gente, elas frequentemente elas não são pessoas agressivas. Elas vão fazer isso com muito carinho, com muito amor, falando que elas estão pregando coisas boas, paz e bem, prosperidade, saúde, amor, e vão usar bastante bandeiras, né, religiosas ou bandeiras espiritualistas ou filosóficas ou qualquer outra coisa, porque isso faz parte da manipulação, né? São os lobos em pele de cordeiro. Então o mal, tem uma cena no filme A Paixão de Cristo que eu acho impressionante, impactante, que é a figura do diabo. O diabo não é feio, o diabo ele é uma figura bonita e ele é uma figura suave, né? Para ela poder, o mal ter condição de entrar, porque se ele chegar feio, violento, assustador, você já assusta e aí você já se defende. Mas o manipulador não, ele vai chegar todo amoroso, educado, cortês, prestativo, carinhoso muitas vezes, para você ir na rede dele e ele usar essas estratégias sutis para continuar então ganhando espaço e manipulando as pessoas para ele ficar no poder, ele ficar no controle da situação. Então eu me lembro que eu já percebi logo de cara e depois em outra situação ele veio conversar comigo de novo, insistindo na situação. Eu falei com ele, olha, sob pena de eu ter prejuízo na situação, eu não assino com essa fraude. Eu assino com a data do jeito que veio. E assim eu fiz. E aí, depois disso, ele veio ainda conversar comigo de novo, usando uma outra estratégia, que ele falou, não, você me entendeu errado. Então, a louca fui eu, né? Então, essas situações, gente, quando a primeira grande sacada é a gente perceber e ter coragem de se posicionar. Né, já teve época da minha vida onde eu já me deixei levar e graças a Deus eu fui aprendendo, me fortalecendo internamente, inclusive, né, para ter a coragem de ver o mal no outro. Gente, o mal existe. Eu passei quase a minha vida inteira negando o mal no outro. O mal existe no outro e em mim também, né? O mal existe no humano, em todo mundo, e ele não está fora, ele está dentro também. Então a gente identifica esse mal, a gente se posiciona perante esse mal. E pessoas que costumam ter esse tipo de manipulação psicológica são pessoas psicopatas e são pessoas narcisistas, muito frequentemente, ou imaturas, extremamente imaturas emocionalmente. Todas essas três pessoas, o que a gente pode fazer com elas? Absolutamente nada. Então, se você pode escolher sair fora, é o melhor que você pode fazer por você. Porque as pessoas imaturas psicologicamente, quando aceitam buscar ajuda, a gente tem ali uma esperança, mas pessoas narcisistas e psicopatas, essas pessoas não vão procurar ajuda, porque essas pessoas, elas não acham que elas estão erradas, né? O errado está o outro, né? Já que tem essa manipulação, às vezes essas pessoas podem frequentar ambientes de ajuda, como parte da manipulação, de falar, olha aí, eu tô tentando, né? Mas essas pessoas não vão mudar. Então, é você fazendo por você de sair fora. Eu pude fazer por mim nesse ambiente de trabalho e a hora que eu identifiquei que eu teria essa pessoa como um par de convívio, eu fui embora, né? E pedi demissão desse trabalho. Da família, às vezes você não tem como, às vezes essa pessoa é seu pai, sua mãe, você não vai ter como pedir demissão e sair, mas você pode rever a qualidade do convívio, a frequência e intensidade do convívio, né? Não anular essa pessoa da sua vida, porque às vezes é uma pessoa que você ama, inclusive, mas rever a intensidade, a qualidade. Uma vez eu ouvi uma fala também da constelação, que às vezes para você tomar amor, né,